Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui nessa tarde para trazer uma breve palavra do Senhor, uma reflexão da palavra. Nós vamos trazer aqui como título o livro de Neemias, no capítulo de número 6, a qual o próprio autor, o Senhor exalta, e Ele exalta quem Ele quer e da maneira que Ele quer. No capítulo 6, do versículo 1 em diante, nós vamos ler aqui para vossa meditação. Estou aqui com a camisa do meu time aqui, ó, que eu gosto, né? E a paz do Senhor, a graça para todos. Sem mais delongas, o título é De Copeiro a Governador, tá? Pois, queridos, no capítulo 6, nós vamos falar a respeito, em primeiro lugar, de conspiração. Que diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentava fazer-me mal. Envia-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu descesse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, quereis ser o rei deles. E puseste profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, Neemias falando, mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, à noite, ou melhor dizendo, de noite, que a minha Bíblia aqui é atualizada, virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre o templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, para colocar medo, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de infamar e me vituperassem,
Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Eliú. Em 52 dias acabaram-se os muros. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Beraquias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras levavam a ele. Tobias escrevia cartas me atemorizando. Até aqui. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre conspiração. Você vê aí que na nossa leitura tem ali Sambalate, Tobias e Gesem conspirando, né? Não queriam que a obra do Senhor crescesse, os muros de Jerusalém não pudessem ser erguidos e as brechas não fossem tapadas ou fechadas, ok? Então esses camaradas não queriam que aquela terra, aquele lugar aonde Neemias, a terra natal dele, aonde precisava passar por uma transformação. Então hoje, se você está passando por situações complicadas devido à conspiração de outras pessoas que tentam paralisar a sua vida, tentam contra a sua vida, não deixar que ela desenvolva, se afaste dessas pessoas, pessoas que querem pular, entrar pelas brechas que você mesmo está dando, tá? Você mesmo está abrindo essa brecha para que essas pessoas, ou tem pessoas esperando você falar, dá a porta aberta para que o inimigo utilize de pessoas. Assim como Deus usa pessoas, o inimigo também usa pessoas, tá? O inimigo, ele não vai aparecer na sua frente, né, para dizer, olha, vou entrar aí, não. Ele vai usar pessoas, tá? Para conspirar contra você no trabalho, conspirar contra você na sua vizinhança, levantar calúnias, palavras que não convém. Então tape e evite essas pessoas. Em segundo lugar, capítulo 6, versículo 3 e 4, ameaças. Diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não posso descer, porque cessaria a obra enquanto eu descesse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então tentaram ali, enviaram várias cartas para paralisarem a obra de Deus, através da vida de quem? De Neemias. Então vamos fazer de tudo para você parar a caminhada, você parar de pregar, ou você parar de fazer o que você está fazendo, seja para a obra de Deus, ou seja para a sua vida como normal, no seu dia a dia. Vão tentar te ameaçar. Aqui foram com cartas, queriam também, além das cartas, a base da espada, decidir logo. Tentaram contra ele, mandaram 4, depois mais 5 cartas para paralisar a vida do homem de Deus, né? Tem pessoas que não vai ficar satisfeita de jeito nenhum em ver o seu crescimento, sua progressão, e não ficam contentes com isso, ok? Em terceiro lugar, vamos aqui trazer também rapidamente, já estamos aí um tempo avançado, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Em terceiro lugar, Boatos, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7, que diz assim: então Sambalate me enviou
pela quinta vez, né? Lembra das cartas? Então foram 4, depois mais uma, 5. Então Sanbalat me enviou quinta carta. E do teor seguinte: entre as gentes eu ouvi, e Gesem disse que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificaram o muro, e segundo se diz que queres ser rei deles. E puseste profetas para falarem ao seu respeito em Jerusalém, dizendo que este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem agora e consultemos. Boatos. Então, meus irmãos, boatos vão surgir, bastante boatos, levantes, palavras que, ou fofoca, né? Contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Pessoas que não conseguem vislumbrar o crescimento de Deus, ou melhor dizendo, a mão de Deus na prosperidade de Deus na sua vida. Pessoas não aguentam visualizar Deus tratando da sua vida, cuidando de você, né? Tem pessoas que vão se levantar com boatos. Então você não pode ficar aí vacilando, dando mole, como diz lá na Bahia. Porque senão pessoas vão chegar como um Sanbalat, o Tobias, o Gesem, criar situações que não existem para ofender você, te machucar, te deixar mal, te deixar para baixo, né? Então nós temos que tomar cuidado com a língua. E também temos que tomar cuidado com esses tipos de pessoas que se levantam com calúnia, com mentira, com disse-me-disse, com fofoca, né? Aqui eu trouxe aqui algo rápido também, dizendo que são palavras de mentira para que Neemias não estivesse a fazer, né? Temos que ter cuidado com pessoas que inventam coisas contra a nossa vida, né? Inventaram situações, mas Neemias, um homem de Deus, orou a Deus, sempre colocou Deus na frente de tudo. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? É uma palavra reflexiva, temos aí um tempo já, mas é a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que tudo passa, menos a palavra dele. Então ela edifica, abre os seus olhos, porque você não pode viver a dormir, tá? A Bíblia diz que você tem que estar orando e vigiando, tá? Sempre. Em quarto lugar e último, no capítulo 6, falsos profetas. Levantaram falsos profetas para, com a vida de Neemias, também fazer de tudo para ele não proceder e parar, né? Mas paralisar a obra de Deus através da vida de Noêmia, com o uso de falsos profetas, dizendo palavras que não vieram do próprio Deus, pois graças a Deus que Neemias era homem de Deus e falou com ele. Conclusão. Então, graças a Deus que Neemias era homem de Deus, orava a Deus e percebeu que aquelas palavras não vinham do Senhor. Então você tem que ter discernimento de espírito, orar sempre pedindo a Deus discernimento de espírito, para saber se aquele profeta é de Deus, se está falando de Deus ou não, pois você não sabe quando a profecia vem de Deus. Por quê? Porque como é que você não sabe? Se você só vai saber se você é um homem que busca a Deus, ora, lê Bíblia, e Deus se revela para você, Deus mostra para você, assim como mostrou para Neemias, tá? Então, para você saber se é um falso profeta, você tem que estar com a vida no altar. E aí você não vai ser enganado por falsos profetas. Está cheio por aí, tá bom? Que não quer ver você crescer nem progredir na vida e nem na obra de Deus, tá bem? Em conclusão, temos que sempre estar em vigilância constante para não cair nas ciladas do inimigo, pois a Bíblia nos vai dizer que Jesus sempre, né? A Bíblia não vai dizer simples
a Bíblia diz que a gente vai ter que ser simples como a pomba, desculpa aí, tá? Simples como a pomba e prudente como a serpente. A Bíblia também vai dizer orar sem cessar, tá? E foi o que Neemias fez, consultou e falou tudo antes para Deus, pois seu irmão, que lá no início foi até ele, falou com ele, olha, vamos lá ver como é que está a situação da nossa terra natal. Ele orou a Deus, sentiu no coração, orou a Deus para que o Senhor tocasse ali no coração do rei. É assim o meu entendimento. E o rei concedeu, dando a ele o exército, madeiras, todo o equipamento que precisava para aquela reconstrução e tapamento de brechas daquela cidade que estava mal, né? Estava ali ruim. E o Senhor concedeu aquilo através da vida do rei. O rei foi usado também, né? Então o rei Artaxerxes, tá bem? Então é essa palavra de reflexão que eu trago para você nessa tarde. E aí eu acho que no Brasil é manhã. E vamos orar ao Senhor. Amém? Que você vigie sempre. Seja prudente como a serpente, simples como a pomba. Amém? Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, abençoa grandemente, Senhor Deus, as famílias. Abençoa grandemente, Senhor, teu povo, teus servos, as tuas servas, para que ele tenha discernimento de espírito, para que ele venha orar sem cessar, ser simples como a pomba e prudente como a serpente. E tapar sempre, Pai, as brechas. Pai, em nome de Jesus, cuida do teu povo, zela pelo teu povo. Sabemos que nós somos frágeis e também como pó e cinza. Não somos nada sem ti, Senhor. Abençoa grandemente esse que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo. Abençoa a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Ore ao Senhor pela minha vida, para que eu continue assim, fazendo esses breves vídeos para você que está aí do outro lado. Amém? É o que Deus me deu e eu estou repassando para vocês. Até logo, que Deus abençoe e grande abraço.